Suplementos. É necessário suplementar, suplementação é saudável. Quais suplementos eu devo tomar, quais eu não devo tomar? Fica até o final e vamos aprender os dados científicos por trás dos suplementos da indústria da suplementação e se eles realmente não fazem mal. Ou seja, um pouquinho a mais de nutrientes não tem problema nenhum. Vamos entender mais todas as esferas por trás da suplementação e o porquê você deve ter acompanhamento médico e nutricional para não errar e ir se suplementando e acabar fazendo um grande problema. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que ama trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. E eu devo relembrá-lo que o podcast não tem patrocinadores, porque eu não acredito em apoiar algo que eu não uso ou que eu não acho que é benéfico à população. Suplementos, remédios, tratamentos, etc. Eu acredito em medicina de estilo de vida. Sol, sono, atividade física, dieta primariamente ou exclusivamente baseada em plantas, entre outros fatores. Então, eu devo frisar a você que, como saúde é produzida por vida saudável, eu acredito em material educativo. Então, se você quer apoiar o podcast, eu te convido a ler os 10 livros já publicados que eu tenho e ciência da boa, de 100 a 200 páginas cada um dos livros, com o que há de mais recente na literatura médica científica, todos eles com referências bibliográficas de artigos médicos científicos nos mais renomados jornais médicos científicos. Então são 10 livros já publicados, 6 cursos online, retiros presenciais sempre janeiro, fevereiro e julho e meu atendimento nutricional presencial e online. Então, se você quer apoiar o podcast, você pode se tornar membro do canal e adquirir um desses serviços, porque você vai estar se ajudando as pessoas ao seu redor com conhecimento em medicina de estilo de vida e seu exemplo vivo de mais saúde, assim como nos ajudando a produzir mais conteúdo de qualidade para você e para todo mundo que precisa dessa informação. Então, como nenhum produtor de brócolis ou de banana já chegou para apoiar o podcast, eu te peço a sua ajuda. Mas se você não pode ajudar, simplesmente compartilha esse vídeo, comenta, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e aperta o sininho. Quanto mais interação você faz com o YouTube, mais ele entende que você gosta, mais ele mostra para mais pessoas. Então eu preciso da sua ajuda para continuar crescendo o canal e levar essa mensagem às massas. Há quase 20 anos eu salvei minha vida através de medicina de estilo de vida. Eu ouvia muitas opiniões diversas de vários médicos, nutricionistas que eu ia, profissionais de saúde, medicina naturalista, etc. Tentei muita coisa, até achar o que é chamado de a ciência da saúde, uma medicina de estilo de vida que promove saúde por vida saudável. Nada de tratamentos, nada de curas milagrosas, nada disso. Mas respeitar as leis da natureza, as necessidades biológicas do nosso organismo, como se fosse uma plantinha. Eu adoro plantar árvores frutíferas e sei o cuidado que a gente tem que ter com elas. A gente tem que fornecer adubo, a quantidade certa de sol, a quantidade certa de água, preparar o solo, o terreno, cobrir o terreno e deixar os micro-organismos agirem ali, fornecendo umidade no solo. São tantos pequenos detalhes, mas quando é para cuidar da saúde humana, a gente não se preocupa com esses detalhes. A gente acha que é só fazer que vai dar tudo certo, ou só tomar aquele remédio, ou só tomar aquele suplemento. E aí vem muitos debates hoje em dia, até dentro do meio da suplementação, que é, eu ouvi aquele médico tal, famosão do YouTube, falando que nossos solos estão depletados e agora a gente precisa de blá, blá, blá em suplemento porque a nossa comida não tem mais esses nutrientes. Entra em muitos critérios, muitas questões a serem consideradas, então por isso hoje a gente vai ter uma aula sobre suplementação. Então eu adoro começar as aulas com uma citação ou com um meme, E essa citação de Mark Twain acho que classifica muito bem essa aula. A principal característica que distingue o homem dos animais é o desejo de tomar pílulas. No final das contas só seres humanos tomam suplementos,
ou remédios, ou qualquer coisa do gênero. Os animais confiam que a natureza é providente e fornece tudo o que eles precisam para sobreviver e prosperar. Porque, sinceramente, a gente vê um rinoceronte, um elefante pesando 3 toneladas, um gorila levantando até 2 toneladas, não sei exatamente quanto eles levantam, mas são quantidades absurdas, pesando até 250 quilos e tendo 98,5% do nosso material genético. Um chimpanzé levanta 5 vezes mais peso que um ser humano, quilo por quilo. Os dados são absurdos. Um chimpanzé conseguindo levantar mais de 350 quilos com um braço ou 400 quilos. Eu não me lembro exatamente a pesquisa do Bauman, eu já mostrei ela aqui no canal. São coisas surreais. Esses animais são muito saudáveis e mesmo assim eles só comem o que a natureza faz para eles e o que a natureza permite eles a comer. Ou seja, um chimpanzé não come arroz, feijão, batata ou vaca cozida com sal na brasa e acha que isso é nutrição e que precisa para bater uma laje, né? Ou seja, muita gente brinca comigo nas redes sociais falando que fruta e vegetal não dá sustância e que não conseguiria bater uma laje, né? Ou seja, que eu não teria força o suficiente para trabalhar na construção civil. Apesar do que eu continuo quase há 20 anos, mesmo sem tomar suplementos, mesmo sem comer todas as besteiras do mundo moderno, continuo levantando 70 quilos no supino, 8 vezes em 3 séries. Continuo jogando 2 horas de tênis por dia, planto árvores frutíferas, abro buracos grandes, faço de tudo, pedalo, nado, viajo, faço tudo normal, da mesma forma que eu fazia como onívoro, só que bem melhor e sem suplementos. Ou seja, antes eu tomei multivitamínico, eu tomei muita coisa quando eu era mais moleque, aquele de A a Z e blá 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 e nunca me sentia bem, né? Quando eu comecei a comer comida de verdade e entender que nutrição não é comida apenas, mas estilo de vida, eu comecei a ser muito mais bem nutrido. E sim, nutrição não tem muitas questões a se considerar. Então a gente não pode ver a pessoa boa, bem nutrida como uma pessoa mais pesada, mais fortinha. Ou seja, a gente vai para o Japão, para Okinawa, eles comem uma dieta muito baixa em proteína e chegam até os 120 anos de idade. E aí a gente pega aqui no Ocidente os bodybuilders, por exemplo, os fisiculturistas comendo dietas ridiculamente calóricas e proteicas, com 4, 5 vezes mais proteína que o Okinawa come, e no final das contas morrem muito mais cedo com muito mais doenças. Então quem é realmente bem nutrido na sociedade? A gente não pode julgar um livro pela capa, a gente realmente não entende, está muito longe de entender o que é saúde de verdade. Então boa nutrição não depende de suplementos. Os dados científicos são bem claros. Na verdade, a boa nutrição começa com comida. Suplemento é o que o nome mesmo já diz, é para suplementar, é para corrigir algum problema que a comida não esteja fornecendo. E aí entra em vários viés. O primeiro viés é que o higienismo sempre falou, já há quase 200 anos, que comida não é nutrição. Nutrição é estilo de vida. E agora a gente tem os dados científicos, vou pedir até para o Murilo botar o slide aqui na tela. As pesquisas médicas científicas mostram que se você dormir mal, você absorve mal os nutrientes. A gente pega um onívoro, por exemplo, ele come carne todo santo dia. E ele mesmo pode sofrer de deficiência de B12. Um nutriente concentrado na carne, como que se o cara come 3 vezes, 4, às vezes até 5 vezes por dia, ele pode sofrer de uma doença, uma desnutrição desse nutriente. Mas se ele está comendo nutriente constantemente, eu não consigo entender como fica. Ou, por exemplo, onívoros com deficiência de ferro, anemia ferropriva ou anemia megaloblástica, né? Ou seja, uma anemia de B12, outra anemia de ferro. E a gente sabe que a carne é muito rica em ferro M, um ferro mais biodisponível, ou seja, a carne é rica em ferro. Então o onívoro comendo, acaba comendo muito ferro e mesmo assim ele fica deficiente de ferro. Tem o caso aqui da Fran, vocês podem assistir no canal, ela já deu um depoimento mostrando que ela sofria de anemia ferropriva quando era onívora, virou vegana, continuava sofrendo de anemia ferropriva, os médicos falavam para tomar suplemento, falavam para comer feijão. Ela começou a seguir um estilo de vida higienista, seguiu o que eu ensino e no final das contas conseguiu reverter finalmente, depois de anos e anos tentando, a anemia que não conseguia resolver de jeito nenhum. Então o que a gente tem que entender é sol, sono, atividade física, petroquímicos, vários fatores vão influenciar no processo nutricional. A absorção de nutrientes, a assimilação de nutrientes, a devida digestão dos nutrientes depende de uma boa saúde e de um bom estilo de vida. As pessoas não conseguem compreender como, por exemplo, um diabético. Ele pode comer o mesmo morango que eu e sofrer de resistência insulínica
e aquele açúcar que está na corrente sanguínea dele se torna tóxico a ele. Ou seja, eu como morango, o diabético come o morango. O morango é uma fruta de baixo índice glicêmico, de baixa quantidade de carboidratos. Entretanto, por ele estar extremamente diabético, com a resistência à insulina, o açúcar vai ficar preso na corrente sanguínea, causando dano aos vasos, a famosa neuropatia diabética, as micro e macro complicações da diabetes, né? O açúcar vai ali danificando. E eu comi esse mesmo morango, como eu não tenho resistência insulínica, o açúcar chega até minhas células, não fica preso na corrente sanguínea e não causa hiperglicemia e todos os danos associados. Temos que entender, pessoal, saúde é produzida por vida saudável. A gente primeiro precisa focar na saúde para depois focar nos pequenos detalhes, até mesmo um suplemento. E as pessoas acabam focando demais, porque elas acham que o sintético, o moderno, a nova invenção do homem vai corrigir os erros que elas cometem no seu estilo de vida. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o assunto, mas o primeiro ponto que a gente tem que considerar nessa questão de suplementação é: nutrição é estilo de vida, não é comida. Você pode ser, por exemplo, um fumante, que ele gasta 3 vezes mais vitamina C do que uma pessoa normal. Por quê? O cigarro é um oxidante. A vitamina C da laranja é um antioxidante. Então, se eu sou um fumante, eu posso estar comendo mais laranjas, mais vitamina C do que uma outra pessoa que não é fumante. Mas, ainda assim, eu gasto mais daquele nutriente e vou ter menores níveis séricos daquele nutriente. Como, por exemplo, o caso da vitamina D, que já tem vídeo aqui no canal também, como eu mostrei. As pessoas podem se expor muito ao sol, ou seja, até mesmo surfistas no Havaí podem sofrer de deficiência de vitamina D. Ah, Eduardo, mas como isso? Como que podem sofrer de deficiência de vitamina D se, por incrível que pareça, se você come frutose industrial, a do xarope de milho, né, o High Fructose Corn Syrup, como eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal sobre frutose, você induz deficiência de vitamina D, mesmo tomando muito sol. Você consegue entender? Café, falta de atividade física, HFCS, o xarope concentrado de milho, todos eles podem induzir deficiência de vitamina D. O que um tem a ver com o outro? A nutrição é um processo bioquímico de milhões, de bilhões de reações químicas acontecendo no nosso corpo. A gente ainda está longe de entender todos os processos fisiológicos e bioquímicos, não só nutricionais, mas epigenéticos, metabólicos, hormonais, endócrinos, epigenéticos. É muita coisa acontecendo, pessoal. E a ciência está começando ainda a entender tudo. Então, acreditar que o homem consegue fazer uma coisa melhor que a natureza é um tanto quanto ingênuo. Então, sim, não estou dizendo que suplementos não têm vez e que eles não podem ser usados, como a gente vai aprender aqui agora. Mas, ainda assim, a gente tem que entender que o ponto inicial de começo, antes da gente falar de tudo, é corrigir o seu estilo de vida e entender que tudo que você faz ao longo do seu dia é nutrição. Não é só a comida, mas tudo que você faz influencia o processo nutricional por mecanismos biológicos que a gente ainda nem entende, como comer o xarope industrializado de milho e a deficiência de vitamina D. Um está na dieta, um está na pele, está no sol e mesmo assim induz. Dormir pouco, como eu falei, né, naquele artigo, causa prejuízo de absorção de nutrientes. Então, vamos começar a ler um pouquinho da ciência e entender melhor? Olha esse artigo publicado no American Journal of Lifestyle Medicine, no Jornal Americano de Medicina de Estilo de Vida. A mensagem de usos de multivitamínicos, de polivitamínicos, né, aquele de A a Z, por exemplo, né, que tem todas as vitaminas, ou muitas delas. Repensar a filosofia de não vai machucar, não vai doer. Ou seja, muita gente, como eles estão falando aqui no artigo, 52% de americanos adultos reportam usar um suplemento dietético, um ou mais suplementos dietéticos para melhorar a saúde e prevenir doenças. Entretanto, a literatura suportando a utilização desses suplementos é inconsistente. Ou seja, a gente tem muita literatura médica científica que aumentar o consumo de frutos e vegetais e seus fitoquímicos e seus nutrientes das plantas realmente protege doenças e aumenta a longevidade. Mas a literatura é muito inconsistente para mostrar isso com suplementos multivitamínicos, né? Os dados para apoiar esses benefícios à saúde, para prevenir doenças crônicas, como câncer e doença cardiovascular, é insuficiente. E ainda assim, muitos suplementos são promovidos
para prevenir tais doenças. E muitos profissionais da saúde recomendam suplementos dietéticos para seus pacientes. A frase "não machuca", que é toma suplemento, não é remédio, não tem efeito colateral, tem potenciais mudanças da ênfase de obter nutrição adequada através de alimentos saudáveis para obter nutrição através dos suplementos. Ou seja, a pessoa consome uma dieta rica em gordura saturada, açúcar, sal e acha que o suplemento vai redimi-la. Ou seja, ela não se preocupa em obter uma dieta saudável, variada em nutrientes, porque um suplemento vai preencher essas deficiências nutricionais da dieta. De fato, uma dieta pobre, uma dieta é reconhecida como a principal causa de mortes e desabilidade e doenças nos Estados Unidos. A OMS prevê que em 2020, 2/3 das doenças mundiais irão existir por causa de um estilo de vida errôneo. Obviamente, o artigo foi de antes de 2020. Quando pacientes buscam opções para reduzir o risco de doenças crônicas, é imperativo que os seus profissionais da área de saúde debatem os benefícios de uma dieta saudável com eles e parem com a frase que um suplemento não faz mal, porque isso diminui a oportunidade de promover a intervenção que é comer comida saudável. Uma intervenção que contém muito mais evidências convincentes do que qualquer suplemento. E é muito legal, pessoal, que o que eu trago aqui no canal é só uma interpretação, uma leitura até mesmo dos artigos e, óbvio, eu dou muito da minha experiência clínica, empírica, científica, mas ainda assim, tudo que eu falo é baseado em ciência. Como você vê aqui a capa do artigo médico-científico, você pode copiar o nome do artigo, o nome dos cientistas, o nome do jornal médico-científico, o ano e até mesmo a página que posta esse artigo, para ir lá procurar na internet e ler o próprio artigo por você mesmo e tirar suas próprias conclusões. Ao invés de quase a grande maioria dos profissionais de saúde brasileiros falam muita coisa nas redes sociais que acaba sendo sem embasamento científico, então acaba sendo muita besteira. Sim, a opinião profissional conta muito pouco para a ciência. Eu posso ter uma opinião e posso estar certo, mas para a ciência a gente precisa de milhares de pessoas sendo testadas, aquilo sendo testado em inúmeros estudos, precisa de muito mais evidência do que só uma opinião pessoal para chegar a uma conclusão e uma recomendação. Aí, como o Murilo até falou aqui conosco, o nosso editor de vídeo, ele mesmo falou, e eu também ouço muita gente falando fruta faz mal. Mas você vai se machucar ouvindo comentários, opiniões pessoais de profissionais não educados. Porque a literatura médico-científica fala que fruta faz bem em todas as instâncias, até mesmo para diabéticos devem comer mais frutas. Então, se você vai seguindo recomendações, e eu chego, por exemplo, tenho muito paciente que chega para mim tomando 10, 15 suplementos, aí eu pergunto, mas quem prescreveu esses suplementos? Nutricionista, o médico? Ah não, eu vi no YouTube. Você fala, mas e suplemento assim pode? E suplemento não vai te fazer mal? Porque qual é o problema daí? Porque a grande maioria desses suplementos, quase todos, não precisam ter nenhuma regulamentação farmacêutica, ou seja, não precisa de uma prescrição médica, uma prescrição nutricional para você chegar na farmácia e comprar. Você compra online um suplemento, entende? É visto como uma terra sem leite, né? Ou seja, esses suplementos não têm regulamentação até mesmo nos Estados Unidos, não tem regulamentação no Brasil, geralmente, entende? Pode estar botando ali, tem suplemento de açaí nos Estados Unidos, eu vou pedir para o Murilo botar o artigo aqui, que tem 2% de açaí. Ou seja, é um suplemento de açaí, que era para ter, sei lá, 70% de açaí, no final das contas tem 2% de açaí, em pó, né? A gente nem sabe o que vai ser do açaí em pó. Porque o alimento fresco, criado por Deus, pela natureza ali na planta, é fresco. Então tem muito mais nutrientes. Se ele foi feito em pó, dependendo de como ele foi feito, ele pode nem ter mais nenhum dos nutrientes que é famoso no açaí. Você entende o problema? Então entra em muitas questões de contaminantes, entra em questões de adulteração do suplemento em si. Quando a gente está lidando com uma indústria que não é regulamentada, é às vezes talvez pior do que um remédio em si. Porque a gente sabe, já foi testado o remédio. E a gente tem até mesmo ali uma bula de efeitos colaterais. Num suplemento, muita gente está tomando sem saber que existem possíveis efeitos colaterais, como você vai aprender até o final e fica aí até o final.
E ainda temos que falar sobre a outra questão, né? Sobre os solos serem pobres em nutrientes e por isso a gente precisa suplementar, mas eu vou falar mais à frente. Então, olha esse artigo. Atletas amadores geralmente usam whey protein baseado na sua própria prescrição, ignorando a possibilidade de riscos associados com o uso crônico e excessivo da ingesta desse nutriente particular, como é a proteína. A microbiota de atletas suplementados com whey protein tinha menos bactérias benéficas, assim como um aumento no crescimento de bactérias maléficas, do filobacteroides. Você está vendo a questão, né? E hoje em dia, todo mundo toma suplemento, à torta direito, sem pensar. A serotonina, o principal neurotransmissor ligado à impulsividade e depressão, com o triptofano sendo um essencial aminoácido para a sua síntese. Ou seja, para fazer a serotonina, precisa de triptofano. Tem no grão de bico, tem na banana, praticamente em todos os alimentos. Olha a questão. Sabemos que os BCAAs, aminoácidos de cadeia ramificada, lisina, leucina e isoleucina. No whey protein tem muito BCAA e no final das contas eles competem pelo triptofano na passagem da barreira hematoencefálica, ou seja, na barreira entre o cérebro e o sangue. Então, reduzindo a síntese de serotonina e podem causar sintomas relacionados à raiva. Você está vendo o quão um suplementozinho não faz mal? Ou seja, você pode ter um aumento na impulsividade, raiva e depressão simplesmente por estar suplementando o whey protein e acabando reduzindo as suas quantidades de serotonina. O IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, é um composto associado à promoção e crescimento e divisão de células. O que eles estão mostrando ainda é que o aumento da proteína, com o whey protein, vai aumentar o IGF-1, que é esse hormônio de crescimento semelhante à insulina, que também vai aumentar acne e produção de sebo. Aí olha que interessante esse gráfico do artigo. Os principais órgãos afetados pelo uso abusivo de whey protein ou suplementos de proteína: o fígado, os rins, a pele, a microbiota intestinal. E eu vejo muito fisiculturista tendo problema intestinal, né? Portanto, o consumo excessivo durante um longo período de suplementos de proteína podem ter efeitos adversos prejudiciais no corpo, agravados ainda mais quando associados a um estilo de vida sedentário. Olha que interessante essa matéria de 2018, muito dos principais drinks e pós de proteína mais famosos dos Estados Unidos contém quantidades altas de metais pesados, tais como arsênico, cádmio, mercúrio e chumbo, e toxinas como bisfenol A, ou seja, o BPA, uma substância química encontrada em contêineres de plásticos no revestimento de latas. Ou seja, quando você come um alimento enlatado ou quando você se expõe às toxinas do plástico, né, ou esse petroquímico sintético que ficou muito famoso por estar na mamadeira de criança e causar reprotoxicidade, neurotoxicidade, câncer, entre vários outros problemas, está presente dentro dos whey proteins e drinks de proteína nos Estados Unidos. Ou seja, isso é 2018, não é nada novo, né? Tem 7 anos. E ainda assim, ninguém fala disso, né? Essas substâncias são ligadas ao câncer, dano ao cérebro e problemas reprodutores. Como eu falei, cancerígeno, reprotóxico, neurotóxico, ou seja, é tóxico aos sistemas em geral. Um novo estudo do projeto de marcas limpas achou de 134 marcas continham detectáveis níveis de pelo menos, metal pesado, e 55% das marcas testavam positivas para o BPA. Essas toxinas acumulam no seu corpo e podem ficar lá por anos. São, sim, o plástico, essas toxinas ambientais, os POPs, poluentes orgânicos persistentes, que já tem vídeos aqui no canal sobre os agrotóxicos, os POPs, etc. Você pode ver em vários vídeos sobre eles, entender mais os mecanismos biológicos, etc. Mas eles não são biodegradáveis. Esse que é o legal do plástico, né? Porque ele não degrada. Daqui a 2, 3 anos a coisa lá de plástico ainda tá lá. Mas ao mesmo tempo esse é um dos problemas do plástico. Não degradar, porque para o meio ambiente, até mesmo para a sua saúde, a substância fica lá dentro de você, infelizmente. Não só o plástico, mas o microplástico e essas toxinas que lixiviam do plástico em si. Consumo frequente de alimentos que contêm essas substâncias podem ter um efeito adverso à saúde no longo prazo. Essa não é a primeira pesquisa para mostrar altos contaminantes nesses produtos.
Em 2010, uma pesquisa do Consumers Report, uma ONG famosa nos Estados Unidos, verificar marcas e qualquer coisa inadequada, né? A gente deve ter no Brasil, mas é similar a uma Anvisa não governamental, né? Detectou arsênico, cádmio, chumbo ou mercúrio em pelo menos 15 das proteínas testadas, em amostras das 15 proteínas testadas. Tirando um pouco o foco do whey protein e passando para creatina. Você já deve ter visto vídeos aqui no canal sobre creatina. Se não viu, tem 2 vídeos explicando a perspectiva científica e o que eu acho sobre ela. Mas, obviamente, o ser humano é viciado em pós brancos, né? Whey protein, creatina, açúcar, sal, alguns até mesmo em cocaína. Mas no final das contas por que ter um vício em algo que a natureza não produziu? Realmente foge da minha compreensão. Mas o que a gente tem que entender sobre a creatina? Sim, é o suplemento mais tomado, mais estudado, com menos efeito colateral e blá, blá, blá. A gente já ouviu tudo isso. Mas, primeiro de tudo, você faz sua própria creatina. Então não é compreensível, ou talvez até mesmo racional, de entender que a natureza faz a gente produzir a nossa própria creatina e é suficiente a creatina que a gente já próprio produz. Você quer comer mais creatina, você vai conseguir obter comendo carne. Mas ainda assim é uma quantidade pequena de creatina comparada ao do suplemento. Mas será que mais é melhor? Será que a gente não deveria confiar na natureza e saber que ela botou a gente para produzir uma quantidade certa porque já é o biológico, é o natural e que mais causaria problemas no organismo, né? É uma coisa muito recente. As pessoas estão tomando suplemento de creatina tem o quê? 30, 40, 50 anos? Né? Isso não era uma coisa comum quando eu tinha 10 anos de idade, 15, 20 anos de idade, até mesmo quando eu entrei em academia aos 18 anos de idade, ninguém tomava creatina, né? Mas com a internet, essas coisas também vão sendo disseminadas cada vez mais. E aí tem várias questões a se considerar, porque metabolizar mais creatina do que o necessário leva a mais creatinina no sangue, ou seja, um metabólito, uma toxina resultante da creatina que é eliminada pelos rins. Mas será que isso não causa alterações? Porque isso puxa a água da corrente sanguínea. Isso puxa a água da corrente sanguínea para os músculos, levando sim mais inchaço nos músculos, mas também ao mesmo tempo mais desidratação. E quanto mais dejetos metabólicos no corpo, mais os rins e o fígado têm que trabalhar. E aí eis a grande questão: como mensurar a qualidade de vida das pessoas? Esses estudos analisaram microbiota, epigenética transgeracional, vários fatores que a gente não sabe o resultado a longo prazo. A curto prazo, a pessoa não ter muitos sintomas ou efeitos colaterais, isso não quer dizer muita coisa. Aí, olha esse estudo mostrando que a creatina sintética ingerida pode vir com contaminantes e prejudicar a síntese endógena de creatina e prejudicar a produção de insulina. Ou seja, você comer a creatina de fora pode prejudicar a sua própria produção de creatina, pode prejudicar a sua produção de insulina e ainda assim vir com contaminantes, esses POPs, poluentes orgânicos persistentes, essas toxinas ambientais do petróleo e dos metais pesados que a gente minera. Esse artigo aqui mostrando que existem sim artigos médicos científicos que mostram efeitos não desejados da creatina, da suplementação crônica de creatina, que leva a sobrecarga hepática e renal, ou seja, sobrecarrega seus rins e seu fígado. E até mesmo levar a efeitos gastrointestinais como a creatina, e isso eu já vi muita gente relatando, né? Um aumento no risco de diarreia por consumir uma ingesta de 10 gramas de creatina por vez. E falando isso, a gente vê muitas pessoas, infelizmente, morrendo por uso de anabolizantes. Mas será que esses suplementos, essa grande quantidade massiva de suplementos que essas pessoas também tomam, será que não causa prejuízo? Porque a gente acha que tudo é só os anabolizantes. Mas olha esse caso, por exemplo. O homem tinha 24 anos, ele sofreu uma falha aguda renal, né, dos rins, por suplementos para fisiculturismo. Uma biópsia renal mostrou nefrite, ou seja, inflamação dos rins. E o paciente recuperou completamente após parar de ingerir os suplementos. Pular a questão da creatina, por não concordar com ela, porque existem suplementos que eu concordo, eu compreendo a sua utilização, que às vezes podem ter momentos importantes e essenciais, que com a devida recomendação médica, nutricional, com o momento,
com a análise dos exames bioquímicos, porque isso é uma questão muito interessante, pessoal. Eu sugiro você ver também os vídeos de suplementação, tem vários vídeos sobre suplementos aqui no canal. Entretanto, o que a gente tem que entender, pessoal, que acaba tendo uma suplementação sem controle. Por exemplo, você viu o médico tal falando que aquele suplemento é legal e que você deveria tomar. Aí você começa a suplementar aquilo, mas quem disse que você estava abaixo naquilo? E aí, qualquer nutriente em excesso também faz mal. Não é só a deficiência de nutrientes que faz mal. O excesso também faz mal. Então isso é muito importante vocês entenderem. O ideal é ter acompanhamento profissional. E alguns suplementos, ainda mais os suplementos alimentares, são muito mais compreensíveis e saudáveis do que os suplementos ergogênicos, por exemplo, como um caso de uma creatina ou whey protein. Ninguém precisa de creatina e whey protein, praticamente, né? A não ser que seja uma doença específica, etc. Mas na grande maioria da população, a população pode ter uma deficiência de ferro, de B12. Aí é compreensível usar um suplemento caso não esteja conseguindo corrigir pelo estilo de vida ou pelo menos para ganhar tempo e aí você corrigir o estilo de vida e então corrigir a deficiência. Aí é compreensível, com uma análise de exame bioquímico em mãos, um médico falando, olha, aqui está deficiente nisso, já que a gente não está conseguindo melhorar a dieta, etc. Aí a gente pode ter uma perspectiva melhor. Mas sair suplementando sem um exame, sem um acompanhamento profissional, é sim perigoso. É sim, na verdade, em muitos dos casos, mais prejudicial do que benéfico. Olha esse artigo que interessante. Suplementos podem ser considerados naturais. Entretanto, suas concentradas formas, ou seja, é uma... tipo B12, vamos analisar. Eu não sou contra a suplementação de B12, tá? Até a gente entender melhor a bioquímica, etc. E conseguir cada vez mais corrigir de uma forma natural. A B12, por exemplo, a necessidade diária das DRIs, ou seja, o governo analisa através de vários estudos, a instituição vai e determina que a gente precisa de 2,4 microgramas de B12 diariamente. Os estudos são bem pífios para confirmar isso, né? Feitos em poucas pessoas, etc. Mas a base da DRI, ou seja, a recomendação mínima diária de B12 é 2,4 microgramas. E o suplemento que nós, profissionais da área de saúde, nutricionistas, por exemplo, ou médicos podem ir até além, nós recomendamos até 1.000 microgramas diários de B12 é o limite máximo que um nutricionista pode recomendar. E um médico pode recomendar até 5.000 microgramas de B12. A B12 é eliminada facilmente porque é uma vitamina hidrossolúvel, etc. Mas ainda assim, a gente está ingerindo uma quantidade 1 bilhão de vezes maior do que seria consumida num alimento. Por exemplo, um peixe. 100 gramas de peixe eu acho que tem em torno de 8 microgramas de B12. Um suplemento tem 1.000 microgramas de B12. Ah, a pessoa está com deficiência, ela precisa de uma mega dose, etc. Eu sei, entendo e não discordo, mas ao mesmo tempo o público tem que entender que a gente ainda não sabe todos os detalhes e nuances. A gente não sabe o que uma mega dose dessas pode causar, né? Ah, melhora os níveis? Melhora, claro. A pessoa ia morrer de B12, deficiência de B12, melhorou os níveis, então tá tudo certo. Sim. Mas e qualquer efeito colateral? Às vezes até numa pessoa que já estava saudável e não estava com deficiência de B12 e quer tomar B12 constantemente. Eu conheço vários que acabam suplementando de forma profilática. Ou seja, o que é profilaxia? Não tenho a dor de cabeça, mas vou tomar analgésico para evitar a dor de cabeça. Tipo isso. Isso é uma coisa bem comum entre as pessoas e na área de saúde em geral, né? Todo suplemento, geralmente, é uma dose muito concentrada da vitamina natural que a gente obtém nos alimentos. Só que essa vitamina dos alimentos, ela sempre vem em um equilíbrio de várias outras vitaminas, ou seja, vem numa forma empacotada pela natureza, que é um processo bioquímico de milhões, bilhões de anos das plantas. Ou seja, as plantas puxam os nutrientes do solo, os minerais ali, sintetizam vitaminas, puxam o sol, o nitrogênio e vai puxando tudo dos elementos da natureza e sintetizam um alimento orgânico para você obter. Por exemplo, a gente não consegue comer o sódio do chão, ou seja, a gente não come a terra. A planta come o sódio, que é o sal, que a gente conhece como cloreto de sódio, e a gente come a planta. Então, quando você come um tomate, você está ingerindo sal, mas o sal orgânico, sintetizado pela planta, para você obter aquele nutriente. Aí o que a gente faz? A gente refina a água do mar, o cloreto de sódio, e joga por cima da nossa comida.
E não é o mesmo efeito, tanto é que o sal causa hipertensão, causa prejuízo na regeneração de machucados, causa disbiose, causa prejuízo no sistema imune, entre vários outros problemas que o sal é correlacionado. Mas quando a planta sintetizou e botou dentro do alimento, é saudável. Quando a gente refinou da água do mar e consumiu, não é saudável. Então tá aí um belo de um exemplo de um desequilíbrio nutricional que a gente causa por tentar imitar a natureza. Ou seja, a gente foi feito para obter sódio na ponta da língua. Por isso que a gente tem um desejo muito grande por sal. Mas o sal natural, não o sal refinado, né? Então isso acontece com os suplementos também. Não só é uma quantidade muito grande, mas de uma forma sintética e de uma forma desequilibrada perante os outros nutrientes que pode causar desequilíbrios no nosso organismo. Então, meta-análises de estudos, ou seja, meta-análise é um estudo em cima de muitos estudos. Publicaram 10 estudos sobre deficiência de B12. Vem uma meta-análise, estuda esses 10 estudos. E aí chega a uma conclusão mais confiável. Juntando esses 10 estudos, tem uma casuística, tem uma quantidade de dados maior para passar uma confiança maior sobre um tópico em si. Então, uma meta-análise de estudos analisando suplementos indica até o presente momento que em populações devidamente alimentadas, devidamente nutridas, não existe papel para o uso de suplementos. Aí olha como o artigo começa. Resolver padrões dietéticos não saudáveis, ou seja, uma dieta ruim, com suplementos de micronutrientes, é uma visão muito míope. O papel de suplementos, no presente momento, é restringido a certos grupos de idades, circunstâncias de vida e doenças com prejuízo na absorção de nutrientes. Aí é o que eu estou falando, entende? É exatamente isso que eu estou falando. Eu nem me lembrava desse slide dela, eu só juntei de aulas prévias. Mas no final das contas sim, uma pessoa idosa, uma mulher grávida, uma pessoa bariátrica, certas fases da vida, certos momentos, etc., que a pessoa não está conseguindo ou nunca vai conseguir obter, tipo um bariátrico que cortou uma parte do estômago, realmente precisa de suplementos. Mas as pessoas normais, usuais, o que elas mais precisam antes de suplementos é realmente corrigir o estilo de vida. Olha que interessante essa pesquisa publicada no Jornal de Oncologia Clínica. Suplemento de B6 e B12 aumenta risco de câncer? Uso de vitamina B6 e B12 individuais, mas não de multivitamínicos, foi associado com um aumento de até 40% na incidência de câncer pulmonar em homens. Com multivitamínicos não, mas usar só uma cápsula de B6 e só uma cápsula de B12, que obviamente vem uma quantidade maior geralmente de B12 e B6 que teria no multivitamínico, é associado com aumento de câncer pulmonar. Ah, mas um suplementozinho não faz mal. O estudo está sugerindo. Ah, podemos falar que isso é para todos os casos? Não. Mas, ainda assim, existe um perigo a se levantar e precisa entender que precisa ter acompanhamento médico e nutricional para uma suplementação. Quando analisado por 10 anos em média, tinha um aumento do dobro da incidência de câncer pulmonar em homens com alto uso de B6 e B12, principalmente para fumantes. Aí olha que interessante esse artigo. Suplemento de ômega 3, ou seja, muita gente hoje em dia usa óleo de peixe, né? Óleo ômega 3. E no final das contas aumenta a incidência de câncer de próstata. Estudos recentes mostram aumento do risco de câncer de próstata com altas concentrações de ômega 3 no sangue. Ou seja, a gente nunca foi feito para obter quantidades massivas de ômega 3. Mas agora eles refinam o óleo de peixe, botam numa cápsula, a pessoa fica tomando aquilo como se fosse bala e aí, né, leva um excesso. E olha que um dos maiores cientistas do mundo já fala desde 1993. Bruce Ames, um decano de Harvard, ou seja, um professor emérito, aqueles professores mais bem condecorados da Universidade de Harvard, ou seja, talvez a mais famosa do mundo, com centenas de publicações de artigos médicos científicos, defende alimentos ao invés de pílulas. Olha o que ele fala. O metabolismo, como outros aspectos da vida, geram subprodutos tóxicos que causam dano ao DNA, proteínas e lipídios. E acreditamos que tais danos são um dos principais fatores da doença degenerativas e envelhecimento, tais como câncer, doença cardiovascular, enfraquecimento do sistema imune e neurológico. Baixa ingestão de frutos e vegetais dobra o risco da maioria dos cânceres, enquanto aumenta consideravelmente o risco de doença cardiovascular e cataratas. Apenas 9% dos americanos alcançam as recomendações de 5 porções de frutos e vegetais ao dia. Na minha humilde opinião, acho 5 porções de frutos e vegetais ao dia pouco, mas essa foi uma campanha lançada há 30 anos atrás, eu acho, do governo americano, que sugeria 5 a day, 5 ao dia.
para incentivar as pessoas para comerem mais frutos e vegetais. Mas óbvio, os Estados Unidos, como qualquer outro país, investe muito pouco em educação nutricional. Investe em subsídios para a indústria alimentícia, farmacêutica e por aí vai, né? Ou seja, eles subsidiam a comida lixo industrial, mas não subsidiam educação nutricional para a população saber comer devidamente, saber a importância que nutrição tem para a saúde deles. Então, depois desses 5 dias, os Estados Unidos veio com uma outra campanha chamada More Matters, sugerindo que as pessoas deveriam comer de 7 a 13 ou 9 a 13 porções de frutos e vegetais ao dia. E no final das contas, eu particularmente, que vivo em uma dieta crua, etc., acredito na dieta do Éden, essas coisas loucas aí, né, que muita gente não concorda, entretanto, eu como uma média de 30, 40 porções de frutos e vegetais ao dia, ou seja, é uns 3, 4 quilos de comida por dia. Mas sim, porque eu como alface, tomate, brócolis, banana. E aí realmente isso não tem amido e você precisa de maiores quantidades. Então, com isso, eu acabo ingerindo muito mais micronutrientes, ou seja, às vezes 10 vezes mais uma vitamina C, uma vitamina A, por aí vai, do que uma pessoa normal, do que uma pessoa com uma dieta saudável, mas ainda assim que vai comer arroz, feijão, batata, vaca e um pouquinho de fruta e vegetal. Por quê? Frutas e vegetais, caloria por caloria, são muito mais nutritivos do que os outros alimentos. Aí olha o que o Bruce Ames fala. Existe uma escola que acredita que suplementos em adição a uma dieta contendo os níveis recomendados de frutas e vegetais é desejável. Existem evidências sugestivas, mas inadequadas, epidemiológicas e bioquímicas levantando essa questão. O que é claro é que frutos e vegetais contêm micronutrientes e antioxidantes necessários, os quais podem prevenir mutações. Talvez o cientista mais famoso, ou um dos cientistas mais famosos do mundo, defende que suplemento ainda não temos evidência científica suficiente, mas que comida de verdade tem. Aí olha esse suplemento, por exemplo, de resveratrol, o fitonutriente da uva, ficou muito famoso há um tempo atrás para aumentar a longevidade, etc. Vários cientistas ainda defendem o uso dele. E no final das contas nessa pesquisa mostrou que o suplemento de resveratrol corta os benefícios do exercício físico. Ou seja, quais são os benefícios? Melhorias na pressão arterial, colesterol, melhoria no VO2 máximo e no perfil lipídico no sangue. Ou seja, colesterol, triglicerídeos, pressão arterial. Quem usava suplemento de resveratrol reduzia esses efeitos positivos na modulação desses biomarcadores. O que são biomarcadores? Ou seja, colesterol, triglicerídeos, etc. E não afetava o atraso da aterosclerose, ou seja, e nem auxiliava na prevenção de doença cardiovascular. O resveratrol causava vasoconstrição, fazia os vasos contraírem mais e, obviamente, isso prejudica a saúde vascular. Aí olha esse outro artigo falando agora sobre vitamina D. Porque muita gente acha que quanto mais vitamina D, melhor, né? Então tomam 4.000 UIs ao dia, chegam a tomar 10.000 UIs ao dia, unidades internacionais. Já vi pacientes sofrendo de hipervitaminose D, ou seja, excesso de vitamina D. O que eu já mostrei aqui no canal, um artigo, nos vídeos, tem vários vídeos sobre vitamina D, você pode pesquisar aqui no canal, mas que os benefícios da vitamina D são em uma curva de U, como a gente faz na ciência. U-shaped curve, uma curva em formato de U. Ou seja, do 0 ao 30 é insuficiência de vitamina D e aumenta a incidência de doenças crônicas. Do 40 ao 70, você está com bons níveis de vitamina D. Mas depois do 70, aumenta também a incidência de doenças crônicas. Ou seja, ficar tomando suplemento torta direito, sem verificar seus níveis de como que está subindo, pode estar prejudicando sua saúde. Os artigos são bem claros em relação a isso. Mas olha isso, o aumento de fraturas ao invés de redução com altas doses, ou seja, aumento de fraturas ósseas. Eles mostram que 2 randomized clinical trials, 2 ensaios clínicos randomizados, que é o tipo auge, ouro de evidência científica para a ciência, mostram ambos que altas doses de vitamina D eram relacionados ao aumento na incidência de fraturas. Fratura óssea é uma coisa muito importante para a saúde. E evidência de estudos observacionais e esses estudos clínicos randomizados, existe uma necessidade de precaução de recomendar altos níveis de concentrações de vitamina D para a população em geral. Ou seja, se a gente ouve aí os protocolos de recomendação de vitamina D, muito médico, nutricionista no YouTube falando suplementem, botem seus níveis de vitamina D lá no alto, que
isso vai ser bom para a sua saúde, mas a ciência não... Né? E você está botando, às vezes, sua saúde à prova, né? Testando, sendo uma cobaia de laboratório, né? Porque não é uma coisa que aconteceu ao longo da evolução humana. Antigamente só tinha o sol. Por mais sol que eu pegue, eu não consigo passar muito dos 50 nanogramas por mililitro. Ou seja, eu mantenho ali bem um nível saudável, mas nunca em excesso e nunca baixo. Olha o que eles sugerem. A segurança de carregar em altas doses de vitamina D deve ser demonstrado antes que esses regimes comecem, serem rotineiros na prática clínica. E também existe uma outra questão. O cálcio tem uma interação com a vitamina D. Então, para obter todos os benefícios do cálcio, para obter todos os benefícios da suplementação de vitamina D, você precisa ter bons níveis de cálcio. Que aí você não está tendo uma dieta saudável, você não está com bons níveis de cálcio. O que você vai fazer? Você vai suplementar vitamina D, vai suplementar cálcio e, como a gente vai ver mais à frente nos slides, suplementação de cálcio pode aumentar a calcificação das artérias e aumentar a incidência de doença cardiovascular. Não é tão simples, você está vendo? Olha esse artigo do Dr. John McDougall. Nos Estados Unidos, entre 2002 e 2011, as vendas de suplementos de vitamina D aumentaram mais do que 10 vezes, ou seja, de 42 milhões, que era o valor da indústria, para 605 milhões. É mais de 10 vezes o lucro que a indústria estava tendo. Você entende a questão de por que a indústria de suplementos cresceu tanto? A suplementação de vitamina D, como o Dr. McDougall mostra, e tem esses artigos no site dele, você pode achar aqui nessa newsletter dele, suplementação pode causar fraqueza muscular, desequilíbrio do sistema nervoso, levando a mais quedas e fraturas ósseas. Os dados científicos de suplementação de vitamina D podem aumentar o colesterol ruim, o LDL, ou seja, doença cardiovascular, câncer de próstata, supressão do sistema imune, doenças autoimunes, doenças gastrointestinais, sintomas gastrointestinais, doença dos rins e pedra de cálcio nos rins. E aí, eis a grande questão, como eu sempre falo, alimentos são pacotes completos. Por exemplo, tem uma outra palestra minha que eu dou sobre, mostrando um estudo do Colégio Americano de Esportes e Medicina, que para você metabolizar os macronutrientes, você precisa de vitaminas do complexo B. Então, eu estou comendo muita proteína, não importa. Você precisa de vitaminas também junto com essa proteína para conseguir fazer um metabolismo eficiente do carboidrato, da gordura, da proteína. Então, por exemplo, como a gente já sabe hoje em dia, muito se falava que o cálcio era um nutriente importante para o osso. Mas, na verdade, o osso também precisa de fósforo e de outros micronutrientes. Se você ingere muito cálcio, mas sem fósforo, como no caso de um suplemento, você pode até mesmo bloquear a absorção de fósforo. E a vitamina D, por outro lado, auxilia no metabolismo do cálcio e na absorção desses dois minerais. Ou seja, quando a gente vive de forma natural, quando a gente come plantas, quando a gente toma sol, quando a gente dorme cedo, a natureza já encaixou todas as peças do quebra-cabeça sem a gente precisar se preocupar ou entender a bioquímica por trás. Aí, olha esse editorial publicado no Annals of Internal Medicine, um jornal médico-científico bem respeitado. O nome da pesquisa é Basta, pare de gastar seu dinheiro em suplementos de vitaminas e minerais. A Força Americana de Serviços de Prevenção recomenda a eficácia de suplementos de vitamina para prevenção primária de populações sem deficiências nutricionais. Após revisar 3 estudos de suplementos de multivitamínicos e 24 de vitaminas separadas ou em conjunto, contendo mais de 450 mil participantes, os autores concluíram que não existe evidência clara de benefícios de suplementos na mortalidade por todas as causas, em doença cardiovascular ou câncer. Aí, olha que interessante, muitos desses multivitamínicos, são recomendados para prevenir doenças cognitivas. Aí, esse outro estudo que eles mostram, eles analisaram quase 6 mil homens por mais de 12 anos, ou seja, fazendo o seguimento deles por 12 anos, tomando suplementos, e não tinha diferença entre os homens que tomavam multivitamínico ou o tomavam placebo. Aí olha como os pesquisadores continuam. Outras pesquisas, diretrizes publicadas que recomendam o uso de vitaminas e suplementos minerais para prevenção primária ou secundária de doenças crônicas têm consistentemente achado resultados zero ou possíveis malefícios. Evidência envolvendo dezenas de milhares de pessoas
designadas aleatoriamente em ensaios clínicos para tomar suplementos de carotenos e vitamina E possivelmente altas doses de vitamina A, aumentaram a mortalidade. Ou seja, as pessoas estão tomando suplemento para morrer menos e, na verdade, estão morrendo mais. E outros antioxidantes, ácido fólico e as vitaminas do complexo B e suplementos multivitamínicos não tinham benefícios. Apesar de não ter benefícios ou possivelmente malefícios, o uso de suplementos multivitamínicos aumentou nos Estados Unidos de 30% para até 53%. E mesmo esses estudos mostrando benefício, nenhum benefício ou até mesmo malefícios, as vendas desses multivitamínicos e suplementos não foram afetadas. Ou seja, a indústria de suplementos nos Estados Unidos e no Reino Unido continua aumentando para um total de em torno de 28 bilhões anuais em 2010. Aí, como eles falam, a mensagem é simples. A maioria dos suplementos não previne doenças crônicas ou morte. Seu uso não é justificado e devem ser evitados. Essa mensagem é especialmente para a população em geral sem evidência visível de deficiência de micronutrientes, que é, na verdade, a maioria dos usuários de suplementos em quase todos os países. Blog de saúde de Harvard, né? Tirei isso do blog de saúde de Harvard, mas tem várias pesquisas mostrando isso. O cálcio se deposita em uma parte das artérias, levando a placas que entopem as artérias. Eles também contribuem ao enrijecimento das artérias e prejudicam a ação das válvulas coronárias, do coração. O coração é dividido em vários compartimentos e válvulas, né? Se vocês não sabem, não tiveram talvez anatomia na faculdade, mas olha isso, pode muito cálcio causar doença cardíaca e muita gente não sabe. Tem vídeo aqui sobre leite aqui no canal. As populações que mais sofrem de osteoporose são as que mais consomem cálcio dietético, sem nem lidar com a questão de cálcio de suplementos, mas o cálcio na dieta. Os Estados Unidos e os países nórdicos são os países que mais consomem cálcio, batem a recomendação dos Estados Unidos, que é geralmente 1.000 microgramas de cálcio por dia, e para mulheres grávidas até 1.250, ou seja, uma quantidade bem alta de cálcio que você tem ali que obter nos alimentos, mas consumindo leite, queijo, etc., as pessoas facilmente obtêm. Ou uma dieta vegana bem desenhada também iria obter. Mas, mesmo eles consumindo muito cálcio, são os países que mais sofrem de osteoporose e fraturas ósseas. Aí você fala, calma aí, mas o cálcio não é bom para o osso, então por que eles estão consumindo mais cálcio e sofrendo de mais problemas com os ossos? Você entende o quanto a indústria, quanto essa venda demasiada de alimentos e suplementos acaba indo completamente contra a ciência provada? Isso fica para o outro vídeo de leite aqui no canal, sugiro você assistir, tem vários vídeos mostrando esse paradoxo do cálcio, né? Que é uma coisa documentada até pelo Walter Willett, médico-chefe do Departamento de Nutrição de Harvard, e o artigo continua. De um lado do espectro, a OMS recomenda 400 a 400 miligramas de cálcio por dia para prevenir osteoporose. Para o outro lado, está os Estados Unidos, recomendam 1.000 miligramas de cálcio ao dia para pessoas da idade de 19 a 50 anos e 1.200 miligramas para pessoas mais idosas, ou seja, aumenta ainda mais a necessidade. Dada a incerteza entre o balanço dos benefícios e riscos do suplemento de cálcio, é provavelmente melhor obter o cálcio de fontes dietéticas e manter seus ossos fortes, prevenir a osteoporose. Não apenas se baseie no cálcio para a saúde óssea. Você também deve incluir exercícios, principalmente exercícios de força, tênis, corrida, andar. É uma das melhores coisas que você pode fazer para os seus ossos. Obter bastante vitamina D e vitamina K de vegetais folhosos, como espinafre, couve, entre outros, para a saúde óssea. A própria Harvard questionando a suplementação de cálcio e sugerindo uma abordagem de medicina de estilo de vida holística, para incluir folhas, incluir uma dieta saudável, vitamina D, exercício físico, que é o que é, né? As pessoas adoram ouvir boas coisas sobre os seus maus hábitos. As pessoas gostam de ouvir, toma um suplementozinho e segue sua vida. Mas a bioquímica não mente, a natureza não te perdoa. Você pode fazer o que você quiser, mas os resultados não são sua escolha.
A natureza impôs a bioquímica, a fisiologia, tudo que acontece dentro do nosso organismo. E aí você quer reconhecer e respeitar a natureza ou quer viver da sua forma, mas eu acho que você vai virar estatística, como está sendo mostrado nas pesquisas. Suplementos de cálcio sem a coadministração da vitamina D são associados com um aumento no risco de infarto do miocárdio, ou seja, de ataques cardíacos. Isso é no British Medical Journal, BMG, uma pesquisa publicada mostrando que suplementos de cálcio aceleram a calcificação vascular e aumentam a mortalidade em pacientes com falha renal, e ambos em diálise e pré-diálise. Uma meta-análise de artigos, ou seja, um estudo em cima de vários estudos, totalizando 12 mil participantes, mostra que suplementos de cálcio aumentam o risco de infarto do miocárdio em 30%. Aí olha que interessante, suplemento de triptofano pode matar. Em 1972, em torno de 18 anos antes de uma contaminação de um suplemento de triptofano que matou 27 americanos e envenenou muitos, em torno de 5 mil, foi um dos maiores desastres de saúde pública. O FDA determinou um aviso. Antes de acontecer esse acidente da saúde pública por ser suplementado triptofano, o FDA já tinha falado, ou seja, a Anvisa americana já tinha alegado que a suplementação de triptofano era potencialmente perigosa. E ele já tinha banido a venda de pílulas até haver uma revisão federal prolongada para garantir que era seguro. Aí o que aconteceu? Em 1972, o FDA já estava falando que o suplemento de triptofano já fazia mal. O triptofano é um aminoácido e baniu ele. Só que muitos anos depois, a indústria acabou esquecendo, ignorando, vendendo esses suplementos e várias pessoas morreram e muitas foram envenenadas. E o triptofano, o suplemento de triptofano, é ligado a uma condição perigosa chamada de EMS, Síndrome Mialgia Eosinofilia. O engraçado é que vários suplementos têm um certo dedo podre na literatura, né? Mas ninguém comenta sobre isso. Você vê muita gente por aí. Suplemento de magnésio, suplemento disso, suplemento daquilo. Vídeos só sobre suplementação aqui no canal, aqui nesse aplicativo de canais, entre vários outros. Parece que só eu aviso o óbvio que suplementos também podem fazer mal. E só eu mostro as evidências científicas e não só faço recomendação de suplementos que eu ouvi falar que fazem bem. Outro estudo em 2020 mostrando evidências de ensaios clínicos randomizados, o melhor tipo de estudo perante a ciência, não apoiam o uso de suplementos vitamínicos, minerais e óleo de peixe para reduzir o risco de doenças crônicas. E aí eu adoro esse slide aqui, porque você deve parar de contar calorias e começar a contar químicos. Sim, aí mostrando um hambúrguer, batata frita, refrigerante, etc. As pessoas devem parar de contar calorias, contar químicos e também contar fitoquímicos. O que a gente não entende é, comida não é só caloria. Eu quero ter uma ampla, diversa ingesta de micronutrientes, fitonutrientes e fibra na minha dieta sempre, porque eu vou ser mais saudável, vou ficar mais protegido de doenças e viver uma vida mais longeva. Então, se preocupe muito quando você está comendo com os micronutrientes, com as vitaminas, com os minerais. Você vai comer um tomate ou 5 tomates, pode ter certeza, tem muito mais nutriente ali do que num arroz. Não estou sugerindo para você não comer arroz. Estou sugerindo para você dar uma ênfase alta nesses fitoquímicos, nesses alimentos frescos. Que isso que vai realmente fazer uma diferença grande na sua saúde. Aí, olha que interessante. Altos níveis de B9, ou seja, da ingesta de ácido fólico, aumentam a incidência de autismo em 2,5 vezes. O FDA já lançou vários alertas da segurança de suplementos vendidos para perda de peso, construção muscular, função sexual e energia, e nos ingredientes tóxicos encontrados nesses suplementos. O consumo de suplementos dietéticos vendidos, os suplementos para perda de peso são associados com diversos efeitos colaterais, como
diarreia crônica, constipação, desidratação, baixa de potássio, acidose metabólica, arritmia cardíaca, hemorragia, infarto isquêmico, falha renal e hepática. Suplementos para construção muscular são associados com câncer testicular. Suplementos vendidos para função sexual são associados com alterações na pressão arterial, hipomania, insônia, ansiedade, irritabilidade, náusea, dores de cabeça, perda da consciência e convulsões. Apesar do consumo deliberado de suplementos, existem limitados benefícios à saúde correlacionados a esses nutracêuticos em pessoas bem nutridas. Aí, olha o que esse artigo mostra, é muito interessante. Ele mostra já começa falando que tem limitada evidência de benefícios à saúde desses nutracêuticos e uso de suplementos em pessoas bem nutridas, ou seja, pessoa que come saudável já tem um questionamento, mas uma grande quantidade de pacientes não esquece de avisar os seus médicos, seus nutricionistas, o uso desses suplementos. E existe um grande risco de interação droga-suplemento. E aí um efeito adverso sendo causado disso, ou seja, o cara já está tomando um remédio e vai tomar um suplemento junto, pode ter uma interação entre ambos e causar um efeito colateral. Diferente de comidas ou remédios, os suplementos não precisam ser registrados ou aprovados pelo FDA, pela Anvisa americana, antes da venda ou da sua produção e venda. Acredito que no Brasil deve ser o mesmo. E aí, Eduardo, mas Vamos analisar os Papua Highlanders da Nova Guiné. Vou pedir até para o Murilo botar uma foto deles aqui. É um povo, são negros fortes, vivendo no meio das selvas. E olha o que esse artigo médico-científico alega sobre a saúde deles e sobre a ingesta de proteína deles. Essas pessoas são bem desenvolvidas fisicamente, apesar de sua comida ser simples em quantidade e qualidade. Muitos investigadores reportam que eles ingerem menos de 40 gramas de proteína ao dia. Ou seja, eles ingerem uma quantidade muito mais baixa de proteína até do que eu ingiro numa dieta frugívora, crua, etc. Os pesquisadores fizeram análise no sangue deles e eles tinham saúde perfeita. Mesmo apesar da baixa ingestão de proteína deles, eles não têm nenhuma alteração no sangue e os próprios pesquisadores alegam que eles são mais fortes que os japoneses, comendo o dobro de proteína, provavelmente por causa da adaptação do corpo deles a uma baixa ingestão proteica. O corpo aprende a utilizar de uma forma muito mais eficiente essa pequena ingestão de proteína. Aí você fala, mas os Papua Highlander, essas pessoas que vivem na natureza, no meio da selva, será mesmo que eles estão deficientes em nutrientes, deficientes em proteína? Será que mesmo que eles iam se beneficiar disso? Porque se eles não precisam, que eles estão realmente saudáveis sem isso, será que você precisa? Será que mais é melhor? Mas Eduardo, eu não tenho uma dieta saudável, então eu tenho que ingerir suplementos. Será mesmo? Cadê as evidências? Doutor Coraça, mas aquele médico lá famoso falou que os nossos solos são depletados de nutrientes, então você tem que suplementar porque Então tudo bem, da onde está vindo esses nutrientes que você está suplementando? Se não tem no solo, da onde que os produtores de suplementos estão tirando esses nutrientes para te suplementar? Você entende o problema? E aí a cápsula sintética, geralmente, por exemplo, suplemento de B12 vem com adoçante, conservante e vários outros antes na cápsula, né? Para vir um suplemento, você tem que entender que aquilo ali não é algo que foi achado na natureza, né? Algo que na natureza tudo degrada muito rápido, estraga muito rápido. Então, assim, você está ingerindo um monte de composto sintético que você nem sabe o nome Então, sou contra os suplementos? Não. Sou contra a suplementação em massa que está sendo feita sem nenhuma recomendação, prescrição médica, etc. Ou prescrição nutricional, prescrição de nutricionista, etc. As pessoas só assistem na internet o médico recomendando, o nutricionista recomendando e começam a tomar. E aí sim tem um problema. E sim, eu acho que a maior parte das deficiências nutricionais iam ser corrigidas com um bom estilo de vida e boa alimentação. E acreditar que uma coisa sintética vai corrigir uma necessidade biológica moldada por milhões de anos de evolução, a gente não sabe o que vai acontecer nisso, né? Então precisa ter mais acompanhamento, Então tudo que você faça, me desculpa, mas sim, precisa de acompanhamento profissional. Não sai fazendo na louca porque a gente ainda não tem dados científicos do que isso pode acontecer. O que a gente sabe que pode acontecer é consumir comida de verdade, protege doenças. Então, eu gostaria, relembrando
A lei da economia. O corpo não quer produzir ou funcionar em excesso com nada. Tudo que é excesso para ele causa trabalho. O corpo sempre visa economizar toda a sua energia, todo o máximo possível para trabalhar o mínimo possível. Para finalizar, existe ainda uma máfia de suplementação e exames, na minha humilde opinião. Tenho muitos amigos que saíram da faculdade de nutrição comigo e realmente ganham milhares de reais ao mês recomendando suplementos. E a gente sabe que existe médico ortomolecular, nutricionista do suplemento, etc. Mas todos eles acabam indicando uma farmácia que a farmácia paga uma porcentagem para o nutricionista ou para o médico. Quantas pessoas eu já ouvi? Eu saí do médico ortomolecular com uma prescrição de suplemento de R$3.000 por mês. Ou R$3.000 a cada poucos meses. Você fala, será que realmente eram necessários todos os suplementos? Será que não tinha forma da pessoa corrigir com medicina de estilo de vida? Né? Fica aí um questionamento. Eu prefiro, para mim, Eduardo, viver de uma forma saudável e tentar usar o mínimo possível de suplementos. A única coisa que eu suplementei nesses últimos 20 anos foi vitamina B12. E me encontro super saudável, super bem funcional e só suplementei B12 porque eu escolho realmente evitar a proteína animal. Entretanto, eu também sempre enfatizo para os meus pacientes o máximo da medicina de estilo de vida, o máximo da nutrição para evitar a necessidade de suplementos. Se realmente precisa, tudo bem, a gente introduz, mas tenta introduzir por um curto período de tempo também até os exames melhorarem. Mas fato, por exemplo, no caso da B12, se você é vegano, eu vou recomendar B12 para o resto da vida, ou enquanto você quiser ser vegano. Mas a ideia é reduzir a necessidade de químicos sintéticos, de suplementos sintéticos e aumentar o consumo de comida de verdade. Gostou do vídeo? Não se esquece, lê o Dieta do Éden, o Guia ao Crudivorismo. Você vai entender bastante de nutrição e vai melhorar bastante sua dieta depois desse livro. Além disso, tem outros 10 livros, tem outros 9 livros já publicados, tem os 6 cursos online, tem os retiros presenciais e tem meu atendimento nutricional, presencial ou online. Já segue para mais, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, aperta o sininho. Quanto mais interação com o YouTube você tiver aqui nesses botões, nesses comentários, enviando, compartilhando, etc., mais o YouTube recomenda o nosso canal, mais ele cresce, mais você tem conteúdo de qualidade, porque você está aqui, você está sendo beneficiado, você quer ver mais desse conteúdo de qualidade, quer que mais pessoas se beneficiem dessa informação. Então, muita saúde frugal, saúde é produzida por Vida Saudável e clica nesses links para saber mais e na descrição está o meu contato e o site para você obter os serviços.